Olá, meu nome é Leonardo, vou apresentar o projeto de PI do grupo 5N.2 do Polo de Araras. Os integrantes são Leonardo de Souza, Leonardo de Ponte e Laudilene Maria da Rocha. O título do trabalho é Sistema de Prevenção de Catástrofe por Análise de Perfil Climático. No começo do bimestre a gente estava discutindo sobre o que a gente ia fazer para o PI e a gente ouviu algumas notícias sobre terremotos, alguns desastres naturais, inclusive o terremoto do Nepal. E a gente percebeu que o pessoal não tem muito tempo de reação. E isso acontece na maioria dos desastres. É, Pega o pessoal de surpresa, pega o povo, inclusive os que estão em situação de risco, e daí que vem as mortes, né? Mas não há muito tempo de reação. Aqui tem um resumozinho que os dados são de 2007, mas mostra bem o que acontece no mundo em relação aos desastres naturais. 414 desastres naturais no mundo em 2007, 16.847 mortos, 211 milhões de pessoas afetadas e prejuízos superiores a 74,9 bilhões de dólares. Então, como eu estava dizendo, o pessoal não tem muito tempo de reação. E daí a gente percebeu que parece que com os animais e com algumas pessoas, parece que eles conseguem. Com os animais é diferente. Parece que eles conseguem pressentir e algumas pessoas conseguem pressentir também mudanças climáticas. Aqui tem um fato que inclusive está no documento de PI. Em 1975, os funcionários da cidade chinesa de Haicheng foram surpreendidos pelo comportamento anormal dos animais e resolveram evacuar a cidade de 90 mil habitantes. Pouco depois, um terremoto de escala 7,3 atingiu a cidade, destruindo 90% dos edifícios. Aqui mostra bem como os animais conseguem prever e muito antecipado, cerca de 2 dias antes. O nosso sistema, para ele ter um funcionamento parecido com o que os animais sentem, né? Esse sentido que os animais têm, ele funciona da seguinte forma: a gente precisa primeiro coletar dados de variáveis que a gente, pesquisando, observou que elas são importantes e talvez os animais tenham algum órgão que consegue sentir mudança de pressão, mudança de temperatura, assim, sentir sensivelmente, né? Mudança de temperatura, mudança de umidade. Mais para frente, não está nesse projeto ainda, mas mais para frente a gente vai falar de se a gente continuar a evoluir nesse projeto, sobre variações magnéticas e outras variáveis. Então, a gente precisa coletar dados de sensores, né? Tipo as estações do INPE, que guardam histórico de temperatura, pressão. Depois a gente vai mostrar uma foto de uma estação do INPE. Coletando esses dados, ele precisa ser transmitido e armazenado no banco de dados. Depois, o software tem um algoritmo que vai analisar esses dados e, caso tenha ocorrido um desastre, ele vai construir um perfil daquele desastre. Nesse perfil, ele vai ficar armazenado e daí ele vai servir de base de comparação entre os dados que estão chegando, e podem ser usados vários perfis. Com os computadores de hoje, a velocidade, a multitarefa que tem hoje, isso se torna extremamente fácil de fazer. Um software com vários tipos de processamento, né? E daí, ele detectando
um perigo, ele tem um sistema de alerta que ele vai gerar um alerta que pode ser de várias formas. Eu tinha esquecido de falar, tem os animais, os homens, ou as pessoas, né, os seres humanos, eles também sentem alguma. Quem já não ouviu falar, né, que alguém tem um machucado e quando muda a temperatura ou vai chover assim, o pessoal começa a doer bastante, né, muito antes. E principalmente quem tem artrite, um tipo de artrite consegue prever isso muito antes das mudanças climáticas acontecerem. É, aqui na parte superior está demonstrando os sensores que a gente escolheu para usar, que são sensores de temperatura, pressão e umidade relativa. Basicamente os mesmos das estações do INPE, né? Para transmissão, a gente decidiu usar um modelo que transmite os dados via celular, porque se a estação é muito remota, fica complicado levar uma internet até lá, mesmo que o Wi-Fi fica meio complicado. Se é bem distante, assim, bem remota a estação, fica um pouco complicado. Então, por celular é a melhor alternativa. E os dados são transmitidos em um arquivo XML, que é um tipo de tabulação que é muito parecido com um banco de dados. Então é de fácil absorção depois pelo sistema, né? No banco de dados a gente vai guardar todo o histórico sempre e no intervalo que tem que ser constante, né? A gente escolheu um intervalo de 10 minutos que vai receber esses dados e vai ficar guardando. Na estação vai ter um armazenamento lá de pelo menos 2 dias para a segurança, né? Vai que acontece alguma coisa na transmissão, dá algum problema, tem esses 2 dias de segurança. A linguagem que a gente... o repositório de banco de dados é o Microsoft SQL Server, que é o padrão da indústria, certo? E é eficiente, por isso mesmo é o padrão da indústria. A linguagem, a gente escolheu o C Sharp porque é bem difundida, bem conhecida, e a integração com a SQL Server é total. Aqui está um esquema da estação, né? Tem os sensores. Esses sensores são controlados, ou melhor, eles recebem, o CLP recebe os dados do sensor, é um CLP que recebe, né? Um controlador lógico programável. Então ele recebe e depois ele consegue, né, tem uma porta lá que ele tem entradas e saídas, né? Então nas entradas ele recebe o sensor e na saída ele manda por transmissor de celular, que é o sistema de transmissão que a gente escolheu. E aqui está bem representado nesse desenho. Nessa foto aqui, a gente tem uma estação do INPE. Nem sempre é desse jeito, mas é mais ou menos isso. Aqui, cada pontinho desse aqui, nesse próximo slide, seria uma estação, né? E a gente, para o melhor funcionamento do sistema, a gente resolveu criar a superestação, que nada mais é do que conjunto de várias estações. Aí forma uma superestação que aí vai dar mais precisão para o software, né? Para análise de dados. Agora aqui está mostrando um histórico, né? Cada pontinho desse é um dado gravado. Então o azul é de umidade, o verde é de temperatura e o laranja é de pressão. Aqui basicamente normal, nenhuma alteração. Por exemplo, a gente tem que fazer no software um algoritmo que, se por exemplo, se variar a temperatura bastante, nada acontece, porque variar a temperatura é uma coisa normal.
Mas aí o conjunto é que vai fazer o perfil, né? Se variar muito e depois tiver uma catástrofe, aí sim a gente constrói o perfil. Aqui é uma demonstração muito básica, a intenção é usar muitas variáveis, inclusive variação magnética, que é um dado importante, velocidade do vento, mas nesse projeto a gente decidiu usar menos para ficar mais básico e mais fácil de entender. Aqui é uma simulação dos dados antes do desastre, né, de um desastre. Então aqui tem a temperatura variou para cima, a umidade variou para baixo e a pressão caiu bastante, e aí o desastre. O que o software faz? Ele tem que receber um aviso, ó, nesse ponto houve um desastre, né? Nesse tempo aqui houve um desastre. Aí ele vai analisando, ele cria essas linhas aqui, que será, né, o perfil é exatamente essa construção do perfil que está demonstrado aqui. Isso é o perfil que a gente usará para comparar, quer dizer, que o software usará para comparar e depois emitir um alerta. Aí a gente também fez uma simulação de situação de perigo, né, que está aqui, com o perfil anterior, o software, né, comparando com o perfil anterior, os dados atuais são os pontinhos e o perfil as linhas, né? Então, comparando, ele viu que aproximou mais ou menos do perfil. A umidade caiu aqui, a pressão se comportou da mesma forma, e daí ele emitiu um alerta, né? E só lembrando que isso é uma visualização bem básica, é só um exemplo bem básico para entender, mas seria muito mais complicado, né? Muito mais variáveis para o software analisar e construir esse perfil. Aqui, por fim, a gente tem o bloco de programação, que seria aqui, esse bloco 1, ele está sempre executando, assim como o bloco 2, mas eles são independentes. No bloco 1, ele analisa os dados atuais e compara com o perfil. Se combinou, ele emite um alerta. Se não combinou, ele volta a comparar. Ele fica comparando. O que são esses dados atuais? Os dados que chegam, né? Os arquivos de XML, e comparando lá, não aconteceu nada, não combinou, ele guarda no histórico. Aqui o bloco 2, ele está guardando no histórico, né? Se houver um desastre, o técnico um analista vai falar que criar um alarme lá, ó, houve um desastre aqui. Isso a gente poderia pensar em uma forma mais automática, mas é uma parte bem complicada essa, para o software detectar o que é um desastre, né? Então seria um analista mesmo. Aqui houve um desastre, se não, ele continua fazendo o histórico, mas se sim, ele analisa o período, constrói o perfil e armazena o perfil para usar no outro bloco. Ó. Bom, e esse foi o nosso projeto. A gente espera que a gente consiga evoluir ele, talvez usar, quem sabe, e ou que sirva de informação, né? De divulgação da tecnologia. Muito obrigado a todos.